Hello, como vão? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu tô querendo falar há muito tempo já, que é sobre hobbies. Porque, assim, uma pessoa que mora sozinha, trabalha sozinha e tudo online, faz faculdade EAD, é uma pessoa sozinha, solitária, portanto, ela desenvolve algumas habilidades de encontrar hobby onde antes era só um imenso nada. Então, já deixo já de cara falando que esse vídeo é fortemente inspirado pelo vídeo da Ana. Eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição. Eu sempre assisto o canal dela e tudo mais. Eu já falei várias vezes aqui no canal, eu gosto bastante. Mas ela fez um vídeo de, acho que, hobbies baratinhos e tudo mais, pra sair das telas também, se eu não me engano. Os meus hobbies que eu vou colocar aqui não são necessariamente pra sair das telas, tem vários fora de tela. É nessa ideia do gratuito ao muito barato. Uma coisa que você não tenha que ficar comprando o tempo inteiro, repondo e esse tipo de coisa. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Então, na categoria de escrita, tem várias coisas diferentes que a gente pode escrever. Eu vou colocar aqui porque eu realmente tive que anotar para ver quais são todas as coisas que eu escrevo, porque só de cabeça eu não lembro, a minha memória é meio ruim. Primeira coisa que eu gosto bastante, e é bem diferente do convencional, acredito eu, é você escrever a sua própria história em terceira pessoa. Ou seja, eu escrevo a história da minha vida como se eu fosse uma outra pessoa. Então é como se eu estivesse falando: ai, a Júlia era assim. Sabe aquele trend? Ai, desde muito pequena ela já sabia quem era. Assim, só que contando a sua história de vida. Você não precisa escrever tudo de uma vezada só, você pode ir escrevendo pouco a pouco. Eu meio que faço isso pensando muito mais no meu intercâmbio e não na minha história de antes, mas enfim, é um bom hobby. Ainda na categoria de escrita, escrever música. Eu amo escrever música, poesia, esse tipo de coisa. Geralmente eu começo com pensamentos aleatórios e aí eu escrevo. E daí eu transformo isso em uma poesia e da poesia eu começo a ver a sonoridade e transformo em música. Eu tenho, assim, várias músicas escritas que nunca verão a luz porque é só uma coisa pra mim. Então, é só uma forma de expressão e de passar tempo também. E é bem legal que você pode fazer, ao invés de fazer dessa forma, né, de, pensamentos aleatórios, poesia, música, você pode já tentar escrever uma música de cara e fazer desafios. Então, sei lá, pedir para 3 pessoas falarem uma palavra aleatória para vocês. E aí você tem que usar essas 3 palavras aleatórias numa música. Isso é legal. Geralmente eu consigo pegar bastante o refrão e depois eu vou desenvolvendo o resto. Tem música minha que só tem um refrão, eu nunca consegui pensar num resto da música, mas você vai fazendo isso. E aí eu lembro que eu tive uma música que eu tinha o refrão, já tinha uma ideia assim bem pensada do que eu queria, e eu entrei no Pinterest e eu falei, as 3 primeiras palavras que aparecerem escritas vão ter que estar nessa música. E eu consegui terminar a música com esse desafio, acho bem legal. Outra coisa na parte de escritas é você escrever fanfics ou livros, né? Ninguém precisa ver. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, eu escrevia fanfics. Eu não só lia, como eu escrevia também. Escrevia várias. Eu escrevi vários livros também, só que num surto que eu tive mesmo, um surto mental que eu tive, eu joguei tudo que eu tinha fora. Todos os meus journals, todos os meus livros escritos, eu tinha pelo menos 3 escritos. E eu ainda tenho um que eu nunca terminei de escrever. E de vez em quando eu continuo um capítulo assim, sabe, sem pressão, sem a ideia de vou escrever um livro para publicar. Se eu não me engano, esse livro já tem uns 10 capítulos que eu escrevi. E eu nunca terminei, mas de vez em quando me surge uma ideia aleatória e eu continuo a escrever esse capítulo. Então, essa história, né? Não só esse capítulo, mas essa história. Outra coisa que é bem legal e que eu tenho tentado colocar os meus pezinhos atualmente é escrever uma newsletter. Tá muito virando uma febre, tem o Substack, né? Eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso em algum vídeo no canal, mas eu vou deixar o link também na descrição da minha newsletter. Eu só escrevi, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu só escrevi uma newsletter.
mas eu já tenho outras planejadas e eu queria fazer uma coisa assim, semanal mesmo. Me diga se vocês têm interesse de falar coisas aleatórias, assim, falar reflexões sobre a vida, falar sobre os lidos, falar sobre os assistidos, enfim, coisas que eu geralmente falo no canal, mas de forma escrita também. Eu acho bem legal. Eu assino, não. Quer dizer, eu estou inscrita em algumas newsletters gratuitas, então a minha também é gratuita e tudo mais. Mas, ai, não sei, eu adoro. Chega no e-mail e aí vem umas coisas aleatórias. Tem coisas de trabalho também, newsletters de trabalho, gosto de ler também. Enfim. Outra coisa que eu faço, mas eu faço assim, só quando, um, eu estou muito mal, ou dois, é meu aniversário. Que é escrever para a Júlia do futuro. Pois é, eu pego e falo assim: olha, essa é a sua versão de agora. Essa é você nesse momento, isso tá acontecendo, essas são as coisas que você gosta, essa é a comida que você faz, é assim que tá a tua vida, esse que são os seus amigos, enfim. E aí eu faço uma pequena projeção do tipo, será que você já fez isso? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Boto lembretes também. E aí, no caso, quando é no meu aniversário, eu boto pro aniversário seguinte. Então, todo aniversário eu recebo uma carta minha do passado. Eu faço pelo e-mail mesmo, eu programo e jogo. Mas também tem a opção de um site lá que é Future Me, eu acho que é o nome. E quando eu tô mal, eu faço dessa forma. E aí eu recebo em algum dia e horário aleatório, assim, que eu coloco, decido ali na hora. E geralmente quando eu recebo essas cartas do nada, eu tô realmente precisando daquela mensagem. Então, esses dias eu recebi uma carta minha, que era de 2020. Então, tava falando um pouco do início da pandemia e como estavam as coisas, achei muito legal. E eu tava precisando de um certo lembrete de esperança que eu coloquei no final. Então foi bem legal saber qual era essa versão minha que ainda não tinha ido pro intercâmbio, ainda morava com os pais, tava ali meio que começando a dar aulas de inglês, sabe? Então foi bem maneiro ver como que era a minha vida antes e como ela é agora. Outra coisa ainda na parte de escrita, journaling. Eu gosto muito, eu tenho os meus cadernos, enfim, que eu escrevo tudo nos meus cadernos. Não escrevo sempre, então é mais como um hobby mesmo, uma coisa assim, em que eu só preciso desabafar. Antes eu tinha a versão mais terapêutica, do tipo, preciso escrever todo dia para entender meus sentimentos todos os dias. E eu fui melhorando, assim, mentalmente falando. E às vezes eu escrevo a cada 2 semanas, uma vez por mês, enfim, para colocar como que estão as coisas neste momento. E às vezes eu pego prompts no Pinterest. Então, tem vários. Você coloca assim, journal no Pinterest. E aí vai te dar várias perguntas que você pode responder e tudo mais. E é bem legal, assim, para um autoconhecimento também. Falando no Pinterest, criar pastas no Pinterest, eu acho que é um ótimo hobby. Eu tenho pastas no Pinterest para tudo, para tudo. Então, todo mês, vocês sabem, quem me acompanha aqui e vê meus planejandos comigo, todo mês eu faço um mood board do mês, então eu crio uma pasta com coisas que eu quero que aconteçam naquele mês, qual é a vibe daquele mês, eu faço sempre. Eu tenho uma pasta de decoração para minha casa, então isso daqui tava no meu Pinterest, isso daqui tava no meu Pinterest, várias coisas estavam assim na minha pasta e, claro, aos poucos eu vou decorando a minha casa daquele jeito. Outra coisa que eu gosto muito e que ultimamente virou uma febre é pintar, né? Você pode pintar, isso daqui é um quadro que metade foi eu, metade foi minha mãe, que é o Pintura por Números. Não foi muito baratinho, eu comprei no Dear Friends, mas eu queria comprar justamente para fazer uma decoração aqui e também colorir. Ultimamente todo mundo colore com Bob Goods e tudo mais. Eu não tenho Bob Goods nem as canetinhas porque eu tenho nervoso de barulho de canetinha, mas eu pinto com lápis de cor mesmo. Essas mandalas aqui, isso daqui eu comprei, se eu não me engano, na Americanas por R$ 10. Já tem tipo
sei lá, uns 2, 3 anos, porque eu dei de presente pra minha mãe nunca pintou. Então eu peguei pra mim, e aí eu sou muito perfeccionista, e eu demoro muito tempo em uma só, ainda mais que essas mandalas são maiores, então eu fico, tipo assim, um mês em cada. Não, um mês não, mas tipo 2 semanas em cada pintura, sabe? Então. E eu não faço sempre, sempre. Mas é legal quando eu tô precisando desestressar. Foi literalmente R$ 10 na Americanas. Mas acredito que você encontra na Shopee também. Não precisa necessariamente ser só Babigud, sabe? E falando em Shopee, outra coisa que eu comprei na Shopee foi baratinha, foram palavras cruzadas. E eu amo palavras cruzadas, não, caça-palavras. Eu amo. Eu gosto de palavras cruzadas também, mas eu não tenho nenhuma. Mas eu tenho caça-palavras. Eu tenho esse daqui, que é normal em português e é nível fácil. Eu não cheguei nem na metade ainda. Eu não faço muito porque a letra é bem pequenininha assim e só dá pra eu fazer de dia porque a luz na minha casa não é muito boa, não é muito forte. Então só dá pra eu fazer de dia, mas eu faço e eu gosto. E eu tenho esse daqui que é meu favorito e que eu indico para os meus alunos também, que é o caça-palavras em inglês. Então, é uma forma de você estudar inglês sem precisar estar online. E eu faço muito esse daqui dá para eu fazer de noite também, porque são letronas. Então, é mais tranquilo. E eu amo fazer esse daqui. É muito bom. E é bom para pegar vocabulário também. Às vezes tem uma palavra aqui que eu não sei se é necessariamente o que eu acho que é, e aí eu pesquiso. Então, é uma ótima forma de estudar inglês também. Eu, como professora, nunca paro de estudar, então sempre que eu vejo uma palavra diferente, eu vou pesquisar, obviamente, procurar como que se coloca numa frase. Enfim, acho bem legal. Gosto bastante disso. Eu vou deixar o link disso daqui, dos dois, na descrição. É na Shopee, bem baratinho. Enfim, eu acho muito maneiro, eu acho muito válido. Eu tenho duas alunas que compraram também esse de inglês e elas adoram. Então é bem legal. E eu recomendo muito. E por falar em aprender, né, uma outra coisa que eu gosto é de estudar. E aí você pode estudar as coisas mais variadas que existem. Eu gostava muito de estudar idiomas, mas sem cobrança, sabe? Sem tipo, ai, preciso aprender. Não, o inglês eu aprendi, beleza. Foi assim, um quero aprender com um preciso aprender. Foi uma coisa muito junta ali, andando de mãos dadas, mas eu já sei um pouquinho do básico de italiano, um pouquinho de turco, um pouquinho de espanhol. Teve uma época que eu estava muito interessada no norueguês, teve uma época que eu estava interessada no francês. Então, assim, francês e norueguês eu sei só algumas palavras mesmo, mas o italiano e o turco eu já consigo entender bastante coisa. Mas não é do tipo, ai, preciso estudar todo dia. Não estudo todo dia, nem fico estudando. Eu vejo muita série, ouço música, de vez em quando vejo um vlog no YouTube. E assim assim, sabe? Uma coisa bem básica, sem cobranças, só pelo prazer que é estar ali me sentindo falante de outra língua. Eu gosto bastante. E gosto muito de fazer cursos aleatórios também, então pode ser seu hobby fazer cursos aleatórios sem nenhum tipo de cobrança, sem precisar ser um curso para trabalho ou um curso para faculdade. Não, coisas aleatórias que você tem interesse. Outra coisa que eu acho interessante de fazer é tirar tarô. Mesmo que você não acredite, é uma coisa legal, sabe? De você ver o que significa cada carta e tal. Você passa bastante tempo, assim, estudando. Foi uma das primeiras compras que eu fiz na Shopee. Se eu não me engano, essa foi a primeira compra que eu fiz há muitos anos atrás. Então eu tenho esse tarô aqui. E eu tenho também a Bíblia do Tarô, que é um livro, e aí te dá todas as explicações das cartas e tudo mais. Aqui vem meio que um manual das cartas e tudo mais, mas aqui te explica sobre os tipos de tiragens, cada carta, exatamente qual pode ser a interpretação. Enfim, eu acho muito maneiro, muito maneiro. Então, é um bom hobby. Eu posso deixar o link na descrição também. Porque se eu tiver o link ainda, né, eu tenho que ver. Porque foi literalmente a minha primeira compra na Shopee, então vai ter que rolar muito até eu chegar no link, mas eu encontro pra vocês, eu gosto bastante. Indico muito o livro A Bíblia do Tarô e esse tarô aqui específico, esse baralho. Então, acho bem legal. É uma coisa diferente aí, um hobby diferente. Enfim, são bem baratinhos, todos eles. Então, tanto os livros, quanto os caça-palavras, quanto
O livro eu acredito que seja um pouquinho mais caro, mas o baralho eu lembro que foi muito barato também. Então, até então foram hobbies ou gratuitos, né? Ou bem baratinhos. Outra coisa que eu considero um hobby é reorganizar o meu celular e o meu computador. Que aí eu deixo todo bonitinho. Então eu vejo alguns tutoriais no YouTube. E aí eu fico botando pastas coloridas, fundos diferentes, enfim, faço umas coisas assim bem bonitinhas. Depois eu fico cansada e faço alguma outra coisa aleatória, mas reorganizar o celular e o computador também é legal e pode ser um hobby muito bom. Em falar nisso, um outro hobby é, não sei se você mora sozinha, enfim, mas reorganizar sua casa, o seu quarto, enfim, mudar as decorações de lugar, mudar os móveis de lugar. Minha mãe fazia sempre isso. Acho que a cada 2, 3 meses ela mudava as coisas de lugar. E até hoje eu não mudei nada de lugar aqui, mas já tive vontade mas é porque eu não tenho muitas decorações. Quando tiver decorações, eu acho que mudar as decorações já dá uma diferença legal no ambiente. Eu também gosto e considero um hobby você pensar e planejar com as coisas que você já tem, sem precisar comprar nada. Acho muito maneiro. Obviamente, outro hobby é ler. Não precisa ser livros físicos. Eu, no início do ano, eu botei a meta de ter livros físicos, porque eu sabia que eu ia comprar estante e eu queria. Quando eu fui pro intercâmbio, eu acabei jogando os meus livros fora, doando, vendendo, enfim. E, pois é. Eu acabei que fiquei sem livros, então eu tô querendo comprar outros livros. Eu assinei a Tag Inéditos, não é muito barato, mas eu tenho um cupomzinho de desconto pra vocês que eu também posso deixar na descrição. Mas, assim, pra mim tem valido muito a pena ler encostando, sabe? Mas eu também tenho o Kindle, ele geralmente fica bem guardadinho aqui. E eu amo o Kindle, não tá aqui nesse momento, tá carregando, mas eu amo o Kindle. Eu deixei ele um pouquinho de lado, acho que a última vez que eu tinha lido no Kindle foi em janeiro. Então tava lendo só os livros físicos. E aí, esse mês de maio, decidi pegar o Kindle de novo e acabei lendo 5 livros num mês. 6, quer dizer, 5,5, porque um deles eu abandonei. Então, acabei lendo 5 livros inteiros. E foi muito maneiro, todos eles no Kindle. Você não precisa gastar nada com isso. Existe o Kindle Unlimited, existe o Prime Reading, que são bem baratinhos. Você geralmente consegue descontos e tem vários e-books liberados para você. E também tem bibliotecas online, sabe? Então, que você pode pegar um e-book para você ler. Enfim, existem bibliotecas físicas também, né? Mas na minha cidade está em falta. Então, não tem como eu fazer isso. Eu fazia muito em Nova York, eu lia bastante livros físicos na biblioteca. Mas na minha cidade aqui, não. Então vai ter que ser no online mesmo e é muito baratinho. O Kindle foi um investimento que eu fiz há muitos anos atrás. Hoje eu acho que tá muito caro, né? Mas quando eu comprei tava R$ 200 só. Então eu achei muito bom. Enfim, vale a pena se você tiver um Kindle. Mesmo se você não tiver o Kindle, se tiver um computador, um notebook, alguma coisa assim, tem como você ler os PDFs no computador. Leitura é uma coisa que dá pra você fazer muito. Outra coisa que eu gosto de fazer, bem diferente, é assistir filmes e séries como se eu fosse uma crítica de cinema. E aí eu faço toda uma review mesmo, eu já leio com a intenção de criticar. E aí eu vejo o som, a iluminação, a atuação, como que estava a direção do filme ou da série, o elenco, se é um elenco de peso que tá entrosado ou não. Eu gosto de ver tudo, as cores, sons, formatos, falas, tudo. E meio que fazer uma resenha, um review mesmo daquilo. Acho bem legal. Você pode postar ou não. Eu não posto as minhas, eu deixo tudo no meu Notion. Mas eu gosto de fazer, acho que é um ótimo hobby. Outra coisa é testar receitas. Esse eu confesso que eu não faço muito, até porque, né, o testar receitas, dependendo, você precisa comprar outros tipos de alimentos, ingredientes e tal que você não tem na tua casa. Eu, como moro sozinha, eu tenho pouquíssimas coisas, mas eu sempre testo receitas novas com o que eu já tenho em casa. Então, várias receitas fit, essas coisas todas assim, eu gosto muito de ficar testando e fazendo.
E eu também não tenho um forno em casa, eu tenho só uma airfry e um fogão elétrico de 2 bocas. Assim, sabe, não é muito legal eu ficar testando todas as receitas que eu gostaria de fazer, mas eu tenho uma pasta no Pinterest só de receitas que um dia, se eu tiver um forno e um fogão normal, eu vou fazer. Outra coisa bem legal é criar playlists, e eu crio playlists no Spotify e depois eu fico dançando aleatoriamente. Então, ligo a playlist no último volume, fico dançando na minha casa, criando coreografias. Algumas vezes mesmo eu procuro no YouTube coreografias de músicas que eu gosto e aprendo essas coreografias. Gosto muito. Eu não gosto de fazer exercício físico, mas exercício físico pode ser um hobby também. Eu sei que é o hobby de muita gente, mas eu não gosto de fazer exercício físico. O que eu gosto é de dançar, então eu considero dança o meu exercício físico. Eu boto esses dance workouts que tem no YouTube e aí eu faço. Fico 40 minutos, 1 hora ali dançando de acordo com o que a pessoa tá fazendo na minha televisão. E falando em exercícios físicos também, né? Você pode praticar esportes, enfim. Eu não tenho vontade de fazer alguns esportes, mas eu não faço porque eu considero caros para minha situação financeira. Acho que não cabe eu ficar pagando 300, 400 reais para um negócio uma vez na semana, sabe? Ainda não faz parte da minha realidade. Um dia fará. Mas eu sei que existem alguns clubes de esportes, times e tal, que dá pra você fazer gratuitamente. Eu não conheço nenhum, mas enfim, esportes também é um bom hobby. Agora, coisas que eu gosto muito de fazer e faço, que é gravar vídeos documentais. Ou seja, eu tenho um canal no YouTube que é um hobby. É um hobby, eu não ganho com isso, não sou monetizada, então é um hobby. A diferença é que eu posto, você não precisa postar, você pode gravar, editar, passar horas editando lá e gravando e deixar guardadinho, sem precisar ninguém ver. Você pode até postar no YouTube, mas deixar privado, então só você tem acesso. Enfim, eu acho legal também fazer isso, mas eu gosto de postar. Outra coisa que eu acho interessante é a caminhada da fotografia, ou seja, você sai para caminhar, você finge que você é um turista na tua própria cidade e você sai fotografando os lugares, o que você acha bonito, você tem uma perspectiva nova do lugar onde você mora. Acho isso muito legal. Sai para tirar foto, só foto sua, foto do ambiente e tal, e depois ficar editando essas fotos da melhor maneira possível. E por último, o mais diferente de todos, acredito eu, que é você criar um podcast. De novo, você pode postar ou não, mas eu não postaria. Um podcast que ninguém vai ouvir. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir o podcast, bem no início, que a Bruna Martioli faz, né, o É Tempo de Morangos, ela falava que ela fazia áudios. Então não era a ideia de ser um podcast, era áudios que às vezes ela compartilhava com as amigas e às vezes ela deixava ali no celular dela gravado. E eu acho essa ideia muito genial. Eu mesma já fiz isso muitas vezes. Eu queria falar alguma coisa pra alguém e eu falava, essa pessoa não vai responder daquela forma, sabe? Com a seriedade ou com a bobeira que esse assunto precisa. Então eu só deixava gravado pra eu falar, sabe? Ainda mais que eu moro sozinha, às vezes eu faço isso. Eu moro sozinha, não tem ninguém pra conversar aqui, e aí eu ligo lá no gravador de voz no celular e fico falando altas coisas aleatórias. É um podcast que ninguém nunca vai ouvir. É muito legal. É isso, essas são as minhas ideias. Não faço ideia de quantos hobbies tem nesse vídeo, mas essa é a minha ideia de hobbies que sejam baratinhos ou que sejam gratuitos que você pode fazer na tua casa. Me conta qual é um hobby que você gosta muito que não veio parar nessa lista. Deixa nos comentários, porque eu tô sempre à procura de novos hobbies e novas coisas que eu não preciso gastar muito ou nada pra eu fazer aqui, agora que eu moro sozinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E vejo você no próximo vídeo. Bye!